Olá pessoal, meu nome é Cíntia Craveiro do blog Psicologia para Pais e estou aqui para falar hoje sobre disciplina relaxada e também sobre abuso físico, que foi o que eu falei no vídeo passado. Como eu falei, essa é uma série de vídeos sobre práticas educativas dos pais, que a Paula Gomide, que eu também já citei, que ela fala e escreve muito sobre isso. E eu achei importante trazer para vocês um pouquinho do que ela fala com uma visão mais para os pais e não para psicólogos. Então, o que a gente pode dizer da disciplina relaxada? A disciplina relaxada ela acontece quando as crianças não seguem as ordens que os pais colocam, não seguem as regras colocadas pelos pais do dia a dia, em qualquer ambiente. E aí o que acontece? Quando elas não seguem essas regras, geralmente os pais começam a criar o que a gente pode chamar de ameaças. Então, fulano, se você não fizer isso, eu farei isso. Isso são ameaças quando o pai não consegue cumprir aquilo que ele colocou. Ou seja, vamos para um exemplo. A gente vai falar. Isso acontece diversas vezes, você mesmo já deve ter observado em casa ou com o seu comportamento ou com o comportamento de outras pessoas, que, por exemplo, o pai está no shopping, vamos imaginar, o pai está no shopping com o filho e isso eu ouvi, né? Isso eu vivenciei. E aí o menino de mais ou menos 6 anos começa a correr dentro da loja e o pai atrás. E aí, de repente, ele cansa de ver o filho correndo o tempo inteiro e aí fala assim: para agora, ou se você não parar agora, eu vou te amarrar aqui, seu cabeção. E ainda falou assim. Então, assim, vamos pensar. Não vou levar nem para a questão da análise do termo que ele utilizou, mas vamos pensar na disciplina relaxada, na questão da ameaça. Então, ele ameaçou. Será se dava para ele cumprir o que ele falou? Será se dava para ele amarrar o garoto dentro da loja? Não, né? Mas ele falou. E não pôde cumprir. Então, isso, o que vai acontecer? Provavelmente. Vamos imaginar. A criança vai ver que isso não é cumprido. E aí, isso pode acontecer outras vezes, em outros ambientes, com outras coisas. Porque de repente o pai fala uma coisa e ele não vai poder cumprir. Ou porque aquilo que ele falou é absurdo demais, como no caso desse pai que disse que ia amarrar o filho na loja. Ou porque às vezes o pai não tem tempo de monitorar e saber se ele fez ou não aquilo para consequenciar. Tá? Então, de repente, assim, fulano, se você não fez a tarefa, então você não vai não vai brincar hoje na rua, não vai fazer alguma coisa que ele queira, enfim. E de repente o pai nem viu, nem teve tempo para ver se o menino fez ou não a tarefa. Então, para que você vai falar, ameaçar, se você não vai cumprir? E aí eu também não estou dizendo que todas as ameaças devem ser cumpridas. É diferente de falar de que todos os comportamentos, as respostas das crianças devem ser consequenciadas. É diferente, tá? Quando você coloca uma consequência, e aí você tem que pensar nessa consequência e tem que saber que essa consequência é adequada. Ok? É adequada para aquela resposta da criança. Não é exagerada, nem é absurda. E aí a gente vai falar de consequências e entramos na questão do abuso físico. Porque a Paula Gomide, ela fala da questão do abuso físico como a causar dor, causar dano ao filho, à criança,
né, com a justificativa de educá-lo. Então, aí a gente entra numa questão super polêmica, que nem tem tempo para que eu possa discutir tudo aqui, mas eu vou colocar algo que eu acho importante, tá? Existem N formas de consequenciar as respostas das crianças.